Quer falar de novo? Nangani, na boa, assim, é muito triste você ver no Dia Internacional da Mulher um exemplo tão acabado de machismo e sim... Não é machismo, não me venha colocar isso na minha boca, não. Você está sendo ideológico. Amanda, em nenhum momento eu falei de machismo. Eu estou dando uma explicação científica. Não me venha colocar isso na minha boca. Eu estou dando uma explicação científica, baseada em livros. Não venha se vitimizar. Olha o machismo. Não venha se vitimizar. Fazendo mansplaining, interrupting, usando dados de um filósofo, de um economista americano que não se aplicam ao Brasil, provavelmente nem aos Estados Unidos se aplicam, um cara que era negro e lutava... As nossas análises e discussões sobre disparidade salarial entre homens e mulheres, aproveitando a data, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com a gente no estúdio, Alan Gani, comentarista de economia do Grupo Jovem Pan. Seguimos agora com a pergunta para o Alan, de Luiz Felipe Dávila. Com você, Dávila. Bom, Alan, muito bom você trazer estudos importantes aqui, Thomas Sowell, porque, na verdade, a gente tem que trazer dados para debater e não ideologia, né? Está aí o governo querendo aprovar uma lei demagógica que, evidentemente, é ineficiente hoje, que o Lula vai sancionar, que obriga a igualar salário de homens e mulheres, quando já é obrigatório pela Constituição brasileira. Então, é quase uma lei para dizer que precisa cumprir o que está na Constituição, o que é pura demagogia. O que nós vemos, e isso é importante, eu gostaria de entender um pouco melhor a sua opinião, é o mercado de trabalho, lógico, existe essa disparidade, mas, primeiro, existem estudos mostrando se essa disparidade está aumentando ou caindo? Essa é a primeira questão. Segunda questão importante é que nessa sociedade do conhecimento que nós caminhamos, as mulheres estão com mais tempos de escolaridade que os homens. Portanto, ao meu ver, se você pegar uma curva aí a médio prazo, se for numa sociedade de conhecimento, por escolaridade, por conhecimento, as mulheres vão começar a ganhar mais que os homens, porque, na verdade, elas estão mais capacitadas que os homens pelo nível de escolaridade que elas têm. Bom dia, Dávila. Perfeito o seu comentário, perfeita também a sua pergunta. Acredito que sim, há estudos que já mostram que essa diferença, na média, ela tem diminuído. E por que isso, Dávila? Com o passar do tempo, é natural que as mulheres comecem a ocupar profissões que anteriormente eram ocupadas somente por homens. Então vamos pensar, advocacia, por exemplo, engenharia, por exemplo. A mulher, em termos históricos, ela entrou recentemente no mercado de trabalho e é natural que elas comecem a ir para essas profissões. Há uma série de economistas, por exemplo, que eu conheço que ganham mais do que eu. Então, não é uma questão de machismo estrutural, nada disso. O que a gente está falando aqui são questões de forças de mercado. E é bastante interessante isso que você trouxe. Por exemplo, há faculdades de medicina hoje que são mais ocupadas por mulheres do que por homens. Se eu não me engano, aqui no Brasil isso já ocorre. Então, você tem mais estudantes de medicina mulheres, então, portanto, teremos mais médicas mulheres. Medicina é uma profissão que, na média, paga-se bem, né? Paga-se muito bem, e que são mulheres. Então, marketing, por exemplo, marketing digital, é muito comum a gente ter mulheres também e que ganham bastante. Então, isso está muito mais ligado a um processo de escolha e que, com o passar do tempo, essas diferenças elas tendem a ser atenuadas, justamente por quê? Porque a mulher vai optar por essas profissões. Quer dizer, eu não vou brigar contra os dados, eu não vou brigar contra a estatística manipulada. Quer dizer, é uma questão factual, né? Amanda, quer falar de novo? Nangani, na boa, assim, é muito triste você ver no Dia Internacional da Mulher um exemplo tão acabado de machismo e sim... Não é machismo, não me venha colocar isso na minha boca, não. Você está sendo ideológico. Amanda, em nenhum momento eu falei de machismo. Eu estou dando uma explicação científica. Não me venha colocar isso na minha boca. Eu estou dando uma explicação científica, você está me interrompendo, baseado em livros. Meu lugar de fala. Não venha se vitimizar. Olha o machismo. Não venha se vitimizar. Fazendo mansplaining, interrupting, usando dados de um filósofo, de um economista americano que não se aplicam ao Brasil, provavelmente nem aos Estados Unidos se aplicam, um cara que era negro e lutava contra as ações afirmativas. É esse o exemplo único que você trouxe. Agora, se você entrar, eu sugiro que você entre na página, então, da Organização Internacional do Trabalho, já que você é tão ávido por dados, e leia o que está escrito e todos os estudos que são feitos e publicados anualmente nessa data, para você ver a disparidade que existe entre as condições de homens e mulheres. Mulheres milhões que perderam seus empregos, mais que os homens na pandemia, que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho, que ganham menos que os homens, apesar de terem um nível de escolaridade igual ou superior, que ocupam menos cargos de chefia e menos cargos nos conselhos de administração de empresas. Esses dados são públicos, existem estudos a rodo. Se você quer usar apenas um filósofo americano, que aí sim, calcado numa ideologia, teve a pretensão estapafúrdia de dizer que mulheres ganham mais do que homens, e aí você usa uma
série de barreiras que são inerentes às condições de feminina para explicar por que elas têm mais dificuldades no mercado de trabalho. Ser mãe, claro, é uma condição feminina. Agora, é a lei que tem que estabelecer que a gente consiga voltar ao mercado de trabalho ganhando o mesmo nível de salário, que a gente não seja demitida por sair em licença maternidade de 4 meses. Me choca muito, no Dia Internacional da Mulher, você querer apagar a diferença que existe entre os gêneros. Sabe o que é isso? Isso sim é calcado numa ideologia, e não em dados, isso é calcado numa ideologia antifeminista que faz parte do governo reacionário, de um movimento conservador reacionário que quer restaurar uma estrutura patriarcal de desigualdade. Eu vou te passar uma tonelada de artigos acadêmicos e leia o livro. Enxerga o feminismo como ameaça. O feminismo está aqui, veio para ficar, e homens como você vão ter que se contentar e vão ter que abaixar a crista. Nossa, é isso que desculpa, você levou a discussão para um outro lado. Atacou, se desestabilizou. Desculpa, Amanda, eu tentei fazer um debate honesto, científico e não ideológico. Desculpa. No Dia Internacional da Mulher, você deveria se envergonhar disso. É isso que você tinha que fazer. E você devia se envergonhar em trazer ideologia num debate que é científico. Ideologia? Eu te trouxe um monte de dados. Eu também te trouxe um monte de dados. Citei um dos economistas mais brilhantes do século XXI, e como você mesmo disse, um economista que é negro, né, e que não usa disso para fazer proselitismo político, proselitismo ideológico. Muito pelo contrário, o que valida mais ainda o seu livro e todos os estudos citados. As diferenças entre os gêneros que obviamente existem. Você está dizendo que não existem diferenças entre homens e mulheres. Não falei isso. Eu falei que existem outras variáveis que explicam a diferença. Eu não falei isso, Amanda. Eu não falei isso. Existem outras variáveis que explicam a diferença e elas estão sendo atenuadas ao longo do tempo. Claro, claro. Infelizmente, eu tive que fazer esse debate com você. Atenuadas. É porque você não é mulher, você não sabe as barreiras que a gente enfrenta, querido. Você não sabe. Tá certo, a gente continua com essa discussão. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, ajude este humilde canal a bater sua meta, que é chegar a 10 mil inscritos. Não se esqueça de curtir e comentar o vídeo, sua opinião é muito importante para nosso trabalho. Até breve.